Então, vamos começar de novo, gente. Desculpe pela essa questão técnica aqui. Eu estou usando um computador que é melhor, mas ele tem umas configurações diferentes. Então, vamos lá. Então, falando de yoga, meditação e saúde, começando, eu estava dizendo que o yoga no Ocidente muito foi associado com as posturas, com os asanas e as posições desafiadoras. Mas o yoga é muito mais do que isso. O yoga é uma prática ancestral, data-se aí de pelo menos 5.000 anos, uma prática para restaurar a harmonia entre a mente, corpo e alma, ou como você preferir chamar, mente, corpo, espírito. É uma filosofia e os ensinamentos muito antigos que levam ao autoconhecimento. Essa foi a ideia inicial desde lá dos tempos ancestrais, falando de Patanjali. Eu gosto muito da palavra samatva, que tem a ver com homeostase, com equilíbrio. Então, a prática do yoga tem a ver com restaurar a saúde que já existe, restaurar o samatva, a nossa homeostase. Ele foi originalmente desenvolvido para ajudar no crescimento pessoal e espiritual, e os textos tradicionais referem que os efeitos podem chegar a acalmar a mente. Atualmente, o yoga tem sido usado também como forma de terapia, como a gente vai ver na medicina integrativa. Então, o que a gente vai falar hoje, o tema de hoje é da Kundalini Yoga. A Kundalini Yoga é uma yoga bastante abrangente, ela também tem a sua raiz antiga no yoga, data-se aí de 3, 4 mil anos atrás, e ela é um yoga que teve uma influência do noroeste indiano, na região do Punjab, uma influência dos mantras, do Shabad Guru. Então, é uma prática que tem a sua raiz ancestral nos ensinamentos, na filosofia do yoga, tem as suas posturas, tem os pranayamas, que são exercícios respiratórios, tem o relaxamento, que é uma parte integral da prática do yoga, e, sobretudo, as meditações. A Kundalini Yoga é uma prática de yoga muito voltada para o estado de meditação. Eu costumo dizer que yoga é meditação. A prática do yoga, sobretudo na linha que a gente está falando, que é a Kundalini Yoga, é uma prática meditativa. Mesmo as posturas, mesmo os asanas e os movimentos, muitas vezes a gente usa movimentos sincronizados com a respiração, todo o desenho da prática é com o intuito de colocar a mente em meditação. E aqui eu gosto de lembrar do relaxamento como parte integral da prática. Quando ela veio ao Ocidente, em 1959, trazida pelo mestre indiano chamado Yogi Bhajan, ele acabou com a história do secretismo, não se precisa fazer uma iniciação através de um mestre-discípulo, mas sim ele incorporou os mantras, sobretudo no começo a gente começa com um mantra inicial, onde a partir desse mantra a gente tem autoridade, a gente tem condições de fazer uma prática a partir do mantra, passando por exercícios respiratórios, posturas físicas e movimentos, meditações e relaxamento. Os americanos, como tem a cultura deles, eles costumam reduzir um pouco o tempo do relaxamento, mas esse é um tempo muito importante, que a gente fica no final da prática relaxando numa postura confortável, geralmente em silêncio, geralmente respirando suavemente, que é a hora que a gente integra toda a nossa prática. Muito se fala sobre yoga e religião, isso é um assunto que toda vez que eu falo sobre Kundalini Yoga é importante lembrar, porque algumas pessoas associam yoga à religião, e é muito claro, ainda mais sabendo da origem, algumas práticas têm alguma proximidade com religiões indianas ou orientais, outras não. Na questão do yoga, eu diria que não é uma prática ligada à religião, e a Kundalini Yoga, embora exista uma proximidade, uma certa influência do sikhismo, principalmente pela prática dos mantras, que são oriundos da mesma região, usa-se o mesmo dialeto, e muitas vezes são mantras usados também pelos Sikhs, pela religião dos Sikhs. Mas não se trata de uma prática ligada à religião. Isso é muito importante ser dito, ainda mais quando a gente leva a prática para dentro de hospitais e para dentro da medicina integrativa. É importante isso ser esclarecido.
E, ao mesmo tempo, né, que a gente está falando, eu acho que para grande parte do público que está nos assistindo hoje, existe o conceito da religiosidade e da espiritualidade. Eu gosto bastante desse conceito de uma querida amiga e colega, Guru Sangat, lá de Belo Horizonte, sobre a espiritualidade. A espiritualidade é um estado mental de busca, uma busca que vai numa relação a algo que vai além de nós, busca por algo que vai além das circunstâncias do dia a dia e algo que pode nos trazer um sentido para a nossa existência aqui no planeta. Então, qualquer posição, qualquer movimento em direção à busca, você está atuando na espiritualidade. Quando eu disse para vocês no começo que em algum momento me surgiu essa curiosidade, essa busca, eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade. E aí eu gosto de linkar o yoga com a espiritualidade, não necessariamente com a religião, mas o yoga e a espiritualidade, no meu entendimento, elas andam de mãos dadas, né? É uma reconexão com a realidade interior, com o nosso regente interior. Não se trata de obedecer uma autoridade, um dogma, uma seita, uma ordem, e sim lembrar da nossa própria identidade. Muito é usada no nosso dia a dia, no nosso dialeto, a palavra Sat-Nam, as palavras Sat-Nam. Sat, verdadeira, Nam, identidade. Então, muito se busca a verdadeira identidade através da prática do yoga. E aí requer uma dose saudável de iniciativa própria, de disciplina e confiança em si mesmo. Esse é um toque que eu sempre gosto de mostrar. É muito importante que a pessoa tenha iniciativa própria, que ela tenha disciplina e que confie, porque não é uma tarefa fácil. Se alguém disser que a prática do yoga, a prática da meditação é uma tarefa fácil, provavelmente estão enganando, porque é uma tarefa que exige disciplina, por mais que escolhemos técnicas simples, é uma prática que requer, no mínimo, disciplina e autoconfiança. E alguns conceitos sobre meditação. É muito difícil conceitualizar meditação. É mais fácil dizer o que não é meditação, até porque a meditação é um estado mental, é um estado de consciência, não é algo que se atinge. E aí eu vou dizer algumas coisas que não são. Por exemplo, não se medita sobre alguma coisa. Muitas vezes nos corredores a gente ouve as pessoas falar, vou meditar sobre isso. A gente não vai meditar sobre alguma coisa. A gente pode conversar, dialogar, refletir, mas não meditar. Não é ausência de pensamentos. Esse é um conceito muito importante para a gente trazer na conversa de hoje, porque muitas pessoas associam a prática da meditação com a ausência de pensamentos. É quase impossível a gente falar assim, agora não pense em nada. A ideia é que a mente, através de ferramentas, através de técnicas e de treinamento, a gente consegue levar a mente num estado diferenciado, um estado neutro, mas não sem pensamentos. Os pensamentos, geralmente, eles vão entrar, mas aí é uma questão de treino, conseguir voltar o foco no que a gente está pedindo durante o exercício da meditação. Medita-se para nada, e quando nada é atingido, para nós da Kundalini Yoga é o estado de Shunya, o praticante pode experimentar uma sensação de clareza e neutralidade, e aí sim, talvez, ter uma experiência mais confortável e sentir que você entrou no neutro, mas voltando a existir, eventualmente o pensamento vai entrar. E para nós, o Kundalini Yoga, os mantras podem ajudar. A gente faz meditações estruturadas, muitas vezes usando os mantras, que ajudam nesse foco, ajudam a manter a mente focada e levando nossa mente em meditação. Mantra, a palavra mantra pode ser traduzida como som ou palavra que, através da repetição e do ritmo, pode trazer controle ou direcionamento à mente. Então, esse é um apanhado rápido sobre o yoga e a meditação, uma introdução, e a gente vai linkar isso na área da saúde. Lembrando que saúde não é ausência de doença. Eu gosto muito do conceito de saúde quando a gente fala da língua francesa, né? No francês, a saúde é chamada de santé, que é próximo à santidade, próximo a ter um equilíbrio físico, mental e, por que não, espiritual. Quando a gente fala de yoga e meditação na área de saúde, quando usa abre o leque de opções usando a yoga e meditação como forma de terapia na medicina integrativa, ela não é fundamentada na doença, e sim no indivíduo como um todo, através de técnicas que vão talvez restaurar o equilíbrio, samatva.
E medicina integrativa é muito importante a gente lembrar aqui que eu gosto muito mais do termo medicina integrativa, não alternativa, nem tampouco complementar, talvez, mas a alternativa não é uma alternativa. A medicina integrativa, ela associa o tratamento convencional, o tratamento alopático, com a medicina atual, às técnicas integrativas. Então, é uma associação entre o que já vem sendo feito do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista, muitas vezes a gente trabalha na oncologia, por exemplo, do ponto de vista quimioterápico, radioterápico ou eventualmente cirúrgico, e a medicina integrativa vai ajudar a pessoa a entrar em contato consigo mesma, tentando trazer a homeostase, o samatva, integrando o tratamento. Então, não é que vai usar a yoga e a meditação para tratar e deixar de fazer o tratamento convencional, assim como outras entidades, por exemplo, no campo da psiquiatria. Muitas vezes as pessoas nos procuram porque a meditação e yoga pode ajudar nos distúrbios psiquiátricos, mas vale lembrar que é importante manter o tratamento, a não ser que, junto com o colega psiquiatra, a gente consiga eventualmente reduzir a medicação ou eventualmente até tirar a medicação, mas é sempre uma medicina integrativa. E aqui nesse conceito vem muito o autocuidado, né? O autocuidado está aqui numa letra mais forte com exclamação, porque eu acho que é fundamental, quando a gente fala de saúde, falar do autocuidado. Para nós, da área da saúde, eu acho que o profissional da saúde que não tem autocuidado, ele está fazendo uma certa hipocrisia de cuidar do outro. O primeiro passo para cuidar de alguém é cuidar de nós mesmos, é o autocuidado. Primeiro passo em direção a um equilíbrio, se você pretende um equilíbrio no planeta, pretende um equilíbrio, uma ajuda para o planeta, uma ajuda para a humanidade, uma ajuda para os seus pacientes, você deveria começar com o autocuidado. E aí cada um sabe aonde consegue, aonde pode atuar com o autocuidado. Atividades físicas, uma alimentação saudável, práticas de yoga, meditação, música e por aí vai. E aí, falando de ciência acadêmica, né, a gente tá numa conversa onde tem a associação da ciência acadêmica com a ciência ancestral do yoga. Eu recentemente tive essa curiosidade, fiz essa pesquisa, coloquei yoga ou meditação no PubMed. PubMed, para quem não sabe, é um site de pesquisa médica, e nada mais, nada menos do que 11.024 artigos publicados no PubMed sobre yoga e meditação na data de semana passada. Então, muita coisa está sendo publicada, sobretudo nos últimos 10 anos, mais especificamente nos últimos 5 anos, muitas coisas surgiram nas publicações, e isso ajuda bastante, principalmente na medicina integrativa, porque a gente pode cada vez mais ter uma conversa, um diálogo com a saúde, com os colegas médicos, um pouco mais linear, um pouco mais de igual para igual, porque não precisa usar o yoguês para conversar, falar de chakras, falar de energia, é sempre muito difícil a gente falar os termos do yoga dentro de um contexto clínico para o colega que não tem o conceito do yoga. Então, cada vez mais as pesquisas têm nos ajudado a falar um pouco mais o dialeto conversado na ciência acadêmica. Eu não vou mostrar as 11.000 publicações. Esse é um livro-texto que faz uma revisão da literatura pelo colega Satbir. Ele é um colega da Kundalini Yoga, hoje ele atua na Harvard University, ele tem vários artigos publicados, e esse livro fez uma compilação de tudo que tem de razoável na literatura médica ou na literatura da saúde em relação ao yoga. Esse livro é de 2015 ou 2016, não está tão atualizado, mas tem muita coisa interessante. Ele mostra que desde a década de 50, lá na Índia, já se faz estudos, eletroencefalograma, eletrocardiograma dos yogis, já naquele primeiro momento, procurando tentar explicar um pouco do que acontece com os yogis. Até os dias de hoje, com o aparato da ressonância magnética e com imagens cerebrais, e com a grande ajuda que a Santidade Dalai Lama nos fez para a ciência, ajudando a convencer alguns monges inveterados com muitos anos de meditação
a se associarem com neurocientistas e fazerem estudos bastante significativos na área da neurociência. Esse é um artigo que eu gosto de lembrar, já é um artigo não tão recente, mas ele foi publicado na Science em 2010, e ele diz que uma mente que divaga é uma mente infeliz. Nesse artigo eu não lembro exatamente a porcentagem do tempo que eles pesquisaram, mas a nossa mente divaga a maior parte do tempo que estamos despertos, que estamos conscientes e acordados. Ou seja, se a gente não está focado, a nossa mente se distrai, e geralmente, quando se distrai, ela traz uma sensação de infelicidade, porque geralmente ela se distrai com coisas que não são muito confortáveis. Não sei se eu vou conseguir pagar aquela conta, quando vai acabar essa pandemia, que história é? Geralmente a nossa mente divaga e vai para uma mente negativa do ponto de vista de avaliar riscos, e aí geram sensações desconfortáveis. Então, o que difere da mente que divaga é a mente focada. E eu gostaria de dizer que eu conheço, eu acho que a grande maioria das pessoas conhece dois tipos de mente focada. Uma mente que está focada, mas está tensa. Isso é muito conhecido, eu acho que para a maioria de nós. Por exemplo, hoje eu estava no Sírio-Libanês trabalhando com imagem. Você está focado no estudo daquele indivíduo, mas está tenso. Você não tem margem a erro, ficar ali relaxado. Está focado e está tenso. O que diminui a nossa desatenção, ajuda a focar, mas está tensa. Enquanto que a meditação, a prática do yoga da meditação, é uma mente focada e relaxada, que é o sonho de todos nós, estarmos focados e relaxados. É aqui que entra, de novo, a nossa prática. Eu vou falar um pouquinho dos pranayamas. Pranayamas são exercícios respiratórios, muito se tem estudado sobre os pranayamas. Nós, do Kundalini Yoga, a gente usa muito pranayama para em vários contextos. É uma prática que usa-se muitos pranayamas. Esse é um resumo, na verdade, esse é um artigo de revisão, onde mostra a respirar pela narina direita, respirar pela narina esquerda, respirar pelas duas narinas, respirar pela boca, respiração de fogo forte, intensa. Tem várias técnicas que foram revisadas. Assim como esse é um outro artigo que mostra a ativação do sistema nervoso autônomo. Esse é um conceito que mostra que respirando pela direita estimula o seu hemisfério cerebral esquerdo e vice-versa. Eu não vou entrar muito em detalhes nos artigos, porque eu vou fazer um resumo sobre como que é a relação dos pranayamas e nosso sistema nervoso autônomo. Vou fazer um resumo, porque o nosso tempo está curto. O nosso sistema nervoso autônomo, teoricamente, é aquele que funciona sem o nosso controle. Batimentos cardíacos, frequência respiratória, intestino e por aí vai. E ele é dividido didaticamente em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Uma vez o simpático é aquele que nos prepara para algo desafiador, né, que é aquela famosa resposta de luta e fuga. Nosso sistema autônomo simpático é o que libera adrenalina na corrente sanguínea, catecolaminas, nos prepara para a luta ou fuga, enquanto o parasimpático nos relaxa. Né? De maneira geral e simples, é mais ou menos isso o equilíbrio parasimpático e simpático. E através dos pranayamas, eu acho que é uma das formas que mais se conecta com o sistema nervoso autônomo. Ele não é tão autônomo assim. Através de técnicas, a gente consegue talvez interferir no sistema nervoso autônomo. De tal forma que, resumindo, uma respiração lenta e profunda, e também uma respiração unilateral forçada pela narina esquerda, ela reduz frequência cardíaca, isso vários artigos mostraram, diminui níveis séricos de catecolaminas e hormônios relacionados ao estresse, e aumenta, por consequência, o sistema nervoso autônomo parasimpático. Sabendo disso, muitas vezes a gente usa a respiração longa e profunda e a respiração pela narina esquerda para trazer um pouco de equilíbrio, ainda mais nos dias de hoje, que estamos vivendo com extremamente
sobrecarregados na ativação do sistema simpático. Muita adrenalina rolando, muitas informações, dificuldades e tudo mais que a gente está vivendo. Então, eu tenho usado muito a respiração lenta e profunda e também pela narina esquerda. Aproveitando esse exemplo, vou falar rapidamente, esse foi um artigo que publicamos recentemente aqui no HC, com parceria com os colegas americanos. É um ensaio clínico, um trabalho bem interessante, um ensaio clínico que mostra as técnicas de Kundalini Yoga para ajudar na ansiedade, sobretudo no transtorno obsessivo compulsivo. Vou falar rapidamente dos resultados. A gente teve um resultado bastante interessante, por volta de 40% de melhora nos sintomas de obsessão e compulsão no grupo que fez Kundalini Yoga, enquanto que o grupo controle era um grupo ativo, era um grupo de resposta de relaxamento. Isso também se mostrou benéfico em outras escalas, como ansiedade, depressão, qualidade de vida. Então, a prática foi positiva no desfecho primário do transtorno obsessivo compulsivo e também no desfecho secundário de ansiedade, depressão e qualidade de vida. Esse trabalho durou 16 meses e meio, então, durante 4 meses a gente fez os 2 grupos. Depois desse tempo foi feita uma análise estatística e o grupo que foi superior, que no caso foi a Kundalini Yoga, a gente convidou os demais que estavam no outro grupo a se juntar por mais 1 ano de prática, e esse gráfico mostra que depois de 1 ano continua tendo resposta positiva. Eu vou passar rapidamente. 6 indivíduos, a gente começou avaliando 370 indivíduos com toque moderado a grave. O trabalho rodou em 60 indivíduos, porque muitos tinham critérios de exclusão, e 6 indivíduos tiveram o iBox abaixo de 12, o que fala que é uma remissão completa da doença. E 3 indivíduos zeraram a escala de obsessão e compulsão. Isso é um resultado bastante interessante. Eu não vou me alongar nisso, vou mostrar mais um artigo apenas, que é um artigo sobre uma prática bastante conhecida. Quem já teve conosco lá na Liga, ou na Faculdade de Medicina, ou em alguma palestra, a gente gosta de falar do Kirtan Kriya, e provavelmente a gente vai, se sobrar tempo, a gente faz uma prática do Kirtan Kriya. Esse é um artigo de revisão também que mostra os possíveis benefícios do Kirtan Kriya através de eventuais alterações na acetilcolina, norepinefrina e GABA nos neurotransmissores. E eu acho bastante interessante que a gente usa uma estrutura bem delimitada na prática do Kirtan Kriya. Toca-se a ponta dos dedos, entoa-se mantra, então a motricidade da boca, da língua e a língua tocando no céu da boca, além da atenção, tudo isso faz com que haja um estímulo cortical. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é a representação do nosso homúnculo cerebral. Imagina que o nosso córtex cerebral, ele nos enxerga assim, as mãos bem grandes, a ponta dos dedos muito grande, a boca e os lábios, a língua nem cabe na boca. Então, talvez tocando os dedos e usando a motricidade, a gente tenha um estímulo cortical bastante acentuado. Isso foi mostrado também através de técnicas de imagem, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Talvez isso seja um benefício contra a degeneração cerebral, contra o envelhecimento precoce do cérebro. Isso foi mostrado através de imagens de perfusão e imagens que mostram áreas específicas do cérebro que tiveram um pouco mais de chegada de sangue do que no grupo controle, e também pré e pós-programa. Então, antes e depois, a vascularização cerebral cortical, e fizeram um controle porque muitos poderiam criticar que a prática é porque a pessoa está ouvindo uma música e cantando uma música. Então, foram as mesmas 8 semanas, 12 minutos por dia, feito um grupo controle ouvindo música clássica. E o resumo é que é uma técnica simples, fácil de ensinar e segura, é fácil de reproduzir em casa, teve melhora na qualidade de vida, no humor, na energia, no bem-estar, redução nos sintomas depressivos e melhora nos testes de memória. Isso tudo está bem documentado nesse artigo. Teve um aumento na telomerase e outros efeitos epigenéticos que a gente não vai entrar no assunto hoje. Melhora na qualidade do sono, e eu adoro essa expressão, que foi o spiritual fitness. Então, voltando lá no começo, quando fala que yoga é apenas uma postura física e é apenas para o fitness, esse é um artigo que mostra que
ajuda a despertar a nossa espiritualidade, aumenta a aceitação, a independência, a socialização e, eventualmente, ajuda na descoberta de um sentido e propósito da nossa vida aqui no planeta. Era isso que eu tinha para falar. Eu peço desculpas por me alongar um pouco, pela questão inicial também. Então, eu vou sugerir, se vocês não me interromperem, porque estão ouvindo, então estamos indo razoavelmente bem, eu vou sugerir que façamos uma prática. Temos aí por volta de 10, 15 minutos, e depois eu abro para conversas, eu fico um pouco mais de tempo, haja visto que a gente teve uma questão técnica para resolver. Ok? Então vamos lá, gente. Eu vou convidar vocês, óbvio que quem quiser, fica à vontade, para a gente entoar o mantra Om Namo Gurudev Namo. Eu vou primeiro explicar. Om Namo Gurudev Namo vem do dialeto indiano Gurumukh. Om é o som da totalidade. Namo é uma reverência. Guru, Gu é escuridão, Ru é luz. Tudo que traz luz é um guru. Dev, transparente. Namo é uma reverência. Então, a parte intelectual, cognitiva do mantra é algo do tipo, eu me coloco humildemente perante o todo, fazendo parte dele. E me coloco humildemente perante os ensinamentos. É uma forma gentil, uma forma reverenciada de entrar em contato com esse ensinamento, e através dessa prática a gente traz a mente para o neutro. Tanto o professor quanto o aluno se prepara para receber através do neutro e não com vieses da mente cognitiva. A gente faz uma postura clássica do yoga com as mãos junto ao peito, uma pequena pressão, esse é um mudra, né, uma posição de mãos muito clássica, traz aqui no centro, encostando os polegares no peito, os olhos vão estar fechados, confortavelmente fechados, focando o ponto entre as duas sobrancelhas. A gente inspira uma vez, eu vou fazer uma vez, a gente inspira pelo nariz e faz Om Namo. Enquanto entoa, o ar sai, depois inspira pela boca. Gurudev Namo. Nós vamos repetir algumas vezes. Se a mente devagar, não tem problema, observe. Primeiro perceba que ela divagou, aceite que ela divagou e gentilmente peça para que ela volte a prestar atenção na postura física, no foco entre as duas sobrancelhas e no som do mantra. Então, eu vou começar. Vou só colocar um cronômetro aqui. Por favor, sente-se confortavelmente. Pode ser na cadeira, pode ser no chão. Apoie bem os quadris, alonga a coluna. Traga as mãos junto ao peito, relaxa os ombros, relaxa a face, confortavelmente feche os olhos, trazendo atenção no ponto entre as duas sobrancelhas, e vamos fazer juntos. Inspirem, expirem, soltem todo o ar do peito, e inspire para começarmos. Om Namo. Inspire pela boca. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om
Namo Gurudeva Namo Om Namo Gurudeva Namo. Inspire. Expire, mantenha os olhos fechados, por gentileza. Relaxe as mãos nos joelhos, relaxe os ombros, relaxe a face. Mantenha de olhos fechados a respiração suave pelo nariz. Observe, sinta e escute o som da sua própria respiração pelas narinas. Lento e profundo e consciente. Confortável. Expire completamente, suave, profundo. Conscientemente observe, sinta, escute e solte todo o ar do peito. Continue, por gentileza. Continue a respiração bem confortável, lenta e profunda. Quando acabar a inspiração, segura um pouquinho o ar no peito, abre o peito, deixa o queixo paralelo ao chão, mantenha o ar preso uns segundinhos e depois solte pelas narinas, esvaziando completamente os pulmões. Sem pressa, confortavelmente. Continue. Continue. E agora, respire lento e profundo. Segure o ar no peito, enquanto mentalmente pensa vitória. A palavra vitória em 3 sílabas distintas, enquanto o ar está preso no peito. Depois solte todo o ar, expire completamente, esvazie o pulmão, lento e profundo e confortável. Então, inspire lento e profundo, segure o ar, enquanto segura o ar, abre o peito e mentalmente pense vitória, e solta o ar, esvazie completamente os pulmões, de maneira confortável e consciente. Continue. Mais uma vez, inspire. Segure o ar, pense vitória e solte todo o ar. Relaxe, solte todo o ar. E aí, lentamente, saia da posição, abre os olhos. E nós vamos fazer o Kirtan Kriya usando o mantra Satanama. Sa, expansão para o Ong, para a infinitude. Ta, início, começo, vida, vitalidade. Na, morte, fim, término. Ma, reinício, recomeço, renascimento. Satanama é um ciclo. E a gente vai usar esse mantra da seguinte forma: a gente toca a ponta de cada dedo, conforme faz cada sílaba. Sa, tocando o indicador,
tá, na, ma. Termina no ma tocando o dedo mínimo. Eu vou deixar minhas mãos aqui para que vocês possam ver. Os olhos vão estar fechados, focando o ponto entre as duas sobrancelhas. E, se possível, além de prestar atenção no som, no toque suave dos dedos, não precisa estrangular o dedo, é um toque preciso, suave. A gente vai imaginar esse som entrando pelo topo da cabeça, passando lá dentro do crânio e saindo pelo ponto entre as duas sobrancelhas, como se fosse um L. Sa, ta, na, ma. Tocando os dedos, entoando o mantra. Por um tempo a gente vai entoá-lo, sa, ta, na, ma. Por um tempo vamos sussurrar, sa, ta, na, ma. Por um tempo em silêncio, continua tocando os dedos e mentalmente fazendo o mantra. E depois silêncio, sussurro e fala. Então a gente vai começar, entra na posição. Se quiser deixar as palmas sobre os joelhos, voltadas para cima, fiquem confortavelmente assim, abre o peito, feche os olhos e inspire para começarmos. Satanama, 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 Continue em silêncio. Continue tocando os dedos, focando entre as duas sobrancelhas, mentalizando o mantra Satanama. Se possível, imagine o som entrando pelo topo da cabeça, saindo entre as duas sobrancelhas. Continue. Atenção em cada detalhe.
sa, ta, na, ma, 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 sa, ta, Não, ma, é gravação de... ma, sa, ta, na, 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 ma, Satanama, 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 Satanama. Inspire. Segure o ar, estica os braços acima da cabeça, alonga a coluna, mantenha os olhos fechados, o peito aberto, o ar no peito. Mexa as mãos, chacoalhe, solta o ar. De novo, inspira, estica. Alonga, segura o ar, abre o peito. E solta, relaxa. E mais uma vez, inspira. Alonga, estica. Fecha os olhos. Abre o peito. Chacoalha as mãos e os ombros. E relaxa. Relaxa na posição mais confortável possível. Fecha os olhos. E contemple essa experiência em silêncio. Se possível, esboce um sorriso e relaxe. Se quiser continuar relaxando de olhos fechados, continue. Eu vou deixar os meus contatos para a gente poder continuar a conversa, caso alguém tenha interesse em algum material, em alguma conversa. E a Marcela também tem esses contatos. E aí eu vou abrir para perguntas. Muito bem, gente. Mais uma vez eu peço desculpa pelo mal entendido aqui tecnológico. E eu fico à disposição, a gente está meio que no horário, mas a gente começou um pouquinho depois e teve esse vai e vem aí da tela, então eu fico um tempo aqui à disposição. Se tiverem perguntas, eu gostaria que fizessem. Abre o microfone, abre o vídeo, se possível, ou então manda no chat que a gente dá uma olhada.
Você consegue ler o chat, Rodrigo? Eu consigo. Tá. Vou colocar meu óculos aqui. Ok. Vamos lá. Nicolas Coterba, grande amigo. Tá, vamos lá. Gratidão. Foram feitos em pacientes... Aquele estudo, o estudo que foi feito com os indivíduos com toque foi um estudo ambulatorial. Foram indivíduos que vinham de fora. Foi feito dentro do HC, mas eles eram ambulatoriais. Se essa prática de entoar mantra ajuda na ansiedade? Sem dúvida, sem dúvida. De maneira geral, as práticas meditativas, elas reduzem a ansiedade, de maneira geral, porque o estado meditativo é um estado neutro, onde a gente deixa de antecipar e deixa de ficar imaginando um futuro fantasioso. Então, só de praticar meditação, qual linha for, o que for conveniente para você, o que tiver sentido para você, sem dúvida ajuda na ansiedade. É óbvio que existem graus de ansiedade, algumas delas têm que ser tratadas, inclusive, mas ajuda sim, e alguns pranayamas mais específicos são mais direcionados para a ansiedade. Estava difícil sair do estado em que eu estava. Que bom, isso é bom. Pode continuar. Quando fizer, faça e tenha um tempo para relaxar depois, uns 15, 20 minutos, é sempre bom. Eu deixei meus contatos, acho que vocês estão colocando aí. O Nicolas está perguntando se existem intersecções entre Kundalini e Mindfulness. Sim, totalmente. O Mindfulness, né, é que o Mindfulness é muito amplo e a Kundalini Yoga também é muito ampla, mas o estado de atenção plena, ele pode ser usado em qualquer situação, inclusive na prática da Kundalini Yoga, né? A gente trazer a atenção plena, então elas andam sim de mãos dadas. Óbvio que historicamente tem origens diferentes, né? O Mindfulness originalmente veio do budismo. Vocês já tiveram algumas coisas de Mindfulness, não vou entrar nesse assunto, não é meu escopo, mas sim, existem intersecções, sem dúvida alguma. Aqui está falando a Regina Thier, está falando, minha mãe está fazendo comigo, teve um ataque de riso, depois chorou, depois se sentiu leve. Ela se chama Licinha. Olá, Licinha. É muito interessante, né? E acontece, é muito comum, porque quando a gente entra num estado de meditação ou faz uma prática meditativa, a gente entra em contato com as emoções. Não é infrequente rir, chorar, muitas vezes as pessoas choram, e não tem um significado específico, né? Muitas vezes a gente está no formato ali de atuação com adrenalina e no dia a dia, quando você para e medita e começa a perceber as suas sensações, podem vir tudo isso, não tem nenhum significado específico, não. A Marisa, oi Marisa, de novo, estamos aqui, muito obrigado. Muito bom, o pessoal está agradecendo, ótimo. Quais são as práticas integrativas para os pacientes do Sírio? Essa é uma ótima pergunta. O núcleo de cuidados integrativos, obviamente, que no momento não está funcionando, por questões que a sala está fechada, mas o cuidados integrativos do Sírio, ele tem o Reiki, Yoga, a Kundalini Yoga e meditação, Mindfulness, musicoterapia, resposta de relaxamento, Jinshu-Jitsu, Tai Chi Chuan. Eu espero que eu não esqueci de ninguém, mas acho que são essas técnicas. Poderia repetir? Sim. Sa é expansão para infinitude, Ta, nascimento, vida, Na, final, término, Ma, reinício, recomeço. Essa é uma tradução simplificada, o Gurumukhi e os dialetos ancestrais são mais complexos, mas essa é uma tradução mais simples. Tem muita coisa disponível, gente, no Spotify, YouTube.
Se você quiser acessar, eu estou super à disposição, tem meu e-mail, Instagram, no canal de YouTube que eu criei, é bastante simples, tem o Kirtan Kriya feito ali, tem a explicação do Kirtan Kriya, isso está disponível na internet. É sempre interessante ter alguém orientando, porque é uma prática que merece o respeito, merece essa conexão com a essência dela, sempre começando com o Om Namo Gurudev Namo, e fazendo uma prática sempre no seu limite, confortavelmente. Vou colocar aqui, estão pedindo. É o Kai Yoga Med, que é meu site, que é Cardio Kundalini Yoga, e Med de medicina, de meditação. Então, Kai Yoga Med, tanto o site quanto o meu e-mail é rodrigo@kaiyogamed.com, e o Instagram também é Kai Yoga Med. São coisas simples, tá, gente? A gente está começando agora com essa história toda que a gente está vivendo, com algumas coisas online, mas eu estou à disposição. É uma pena a gente não estar pessoalmente, não ter ido na casa de Arnaldo, ali na Faculdade de Medicina, matar a saudade, ver vocês todos ao vivo, mas, em contrapartida, facilita algumas questões da gente estar, cada um na sua casa, podendo estar juntos, né? Eu consigo me sentir juntos com vocês aqui. Mais uma vez agradeço ao convite, Marcela, Caio, Giovana, Obrigada, Rodrigo. Curiati, muito obrigado mais uma vez e estou à disposição. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Valeu, obrigado. Valeu, Giovana, obrigado. Caio, parabéns mais uma vez aí pelo seu aniversário. Valeu, Rodrigão. Valeu pela aula. Boa, Simãozinho. Aí, garoto. Obrigado. Desculpa aí pela falha técnica, me atrapalhei um pouquinho aqui. Isso a gente desculpa, não tem problema. Beleza. Valeu. Agradecimentos. Tchau, tchau. Tchau.